Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast Relacionamento em Evidências. Nesse relacionamento aqui, na verdade, nesse podcast aqui, nós falamos sobre a psicologia envolvendo relacionamentos amorosos, relacionamentos em família. Então tudo que tiver de evidência científica, de embasamento e de coisas para te ajudar na sua família, no seu relacionamento, você vai aprender aqui com a gente. E hoje eu quero falar com vocês um tema muito importante, que é o quê? Relacionamento tóxico. Como que eu consigo identificar um relacionamento tóxico? Se eu tiver num relacionamento tóxico, o que eu faço, Rafael? O que eu faço para poder me livrar disso? Se eu tenho uma amiga, um parente, alguém que está envolvida num relacionamento tóxico, eu estou vendo isso, como que eu ajudo essa pessoa? E para falar desse tema hoje com vocês, eu quero chamar uma psicóloga, uma baita de uma psicóloga, para poder dar uma verdadeira aula para vocês sobre esse assunto e a gente entender um pouquinho sobre isso. Vem para cá então, minha convidada de hoje, Joyce Ohana. Uau, que surpresa! Exato. Não, é uma surpresa. Porque hoje eu vou de fato tentar puxar o máximo de você sobre esse assunto. Então eu quero ver aqui vários pontos, né, que você vai poder contribuir comigo e com a audiência. Muito bom. Para poder ajudar. Muito bom, muito bom. Então seja bem-vinda, Joyce. Muito obrigada, Rafael. Que estranho. Muito bom estar aqui, né? Muito bom tá falando um pouco mais sobre esse tema, que é tão importante, que é tão frequente. Eu acho que todo mundo já esbarrou nesse tema em algum momento da vida. Então, eu acho que é sempre muito pertinente a gente trabalhar aquilo que aparece sempre na nossa vida. Às vezes no que a gente vive, no que as nossas amigas vivem, no que a gente vê em novela, em filme, né? Então, acho que realmente vai ser um tema bem importante para a gente aprender mais. Perfeito. Então, assim, para a gente começar, eu queria já te fazer uma pergunta para eu entender um pouco de onde vem, de repente, a Joyce trabalhando com essas mulheres, principalmente, que vivem relacionamentos tóxicos. Você atende essa demanda? Você já viu essa demanda, assim, no trabalho? Como é que o seu trabalho pode contribuir para isso? Como é que isso funciona? Várias perguntas em uma só, né? Você tá querendo complicar a minha vida. Vai lá, vai por partes. Bom, eu trabalho muito com isso porque eu só trabalho com mulheres. Então, sempre que eu digo isso, eu acho até uma coisa muito triste de se dizer. Porque trabalhar com mulheres muitas vezes implica em trabalhar alguns temas específicos. E o relacionamento abusivo, ele entra dentro desse tema. Então, é algo muito frequente na minha clínica, com certeza. E é algo que, de fato, na grande maioria das vezes, é necessário alguma intervenção, realmente, para que aquela pessoa entenda, primeiro, reconheça o que ela está vivendo e como que ela pode sair ali daquele lugar. É um processo muito difícil. Muito difícil. Quem já viveu um relacionamento abusivo sabe o quanto que é difícil sair desse lugar. Então, assim, o que eu chamei de relacionamento tóxico, que o pessoal geralmente fala, acho que é mais no senso comum, né? A gente escuta muito hoje em dia a palavra tóxico. Então, um relacionamento tóxico, ele é tóxico com ela. Ele é abusivo com ela. Tem algumas pessoas que fazem alguma diferenciação de tóxico para abusivo, né? Colocando o tóxico talvez como um impacto menor e o abusivo um impacto maior. Mas a verdade é que na literatura não existem essas nomenclaturas, né? A gente usa essa nomenclatura para ficar um pouco mais fácil para as pessoas entenderem. Mas, na verdade, o que é
O que realmente a gente precisa se preocupar? Muito mais do que com a palavra. Mas o que está por trás? Quais são os comportamentos que essa pessoa, né, que a gente intitula como uma pessoa abusiva tem? Que é de manipular, de sempre colocar responsabilidade para aquela pessoa, de sempre culpabilizar aquela pessoa. Muitas vezes por uma imaturidade, por um orgulho, enfim, 1,5 milhão de possibilidades. Mas eu acho que é importante da gente entender isso, que essa nomenclatura ela não é alguma coisa que tem uma evidência clara com esse nome. Com esse nome, não. Sim. E, assim, se você fosse falar uma definição, o que é um relacionamento abusivo? O que é? Como assim, tipo assim, Joyce, o que é um relacionamento abusivo? O que você responderia? Um relacionamento abusivo é aquele onde você se sente muito mais coagida, muito mais dependente da outra pessoa do que um relacionamento saudável. Vamos tentar começar a fazer essa diferenciação. No relacionamento saudável, eu tô trocando com essa pessoa o tempo inteiro. Então, eu a respeito e ela me respeita. Eu cedo em algumas coisas e ela cede em algumas coisas. O relacionamento abusivo, ele tem essa ordem muito desproporcional. Então, eu dou muito mais do que eu recebo. Entendi. E aí, quando eu recebo, como geralmente é pouco, eu começo a entender, a aceitar aquele pouco. Como se aquele pouco ali bastasse. E tem muita manipulação também, né? Muita manipulação. Como, assim, eu vejo que uma manipulação que eu acredito, né, que aconteça muito em relacionamento abusivo é a pessoa, às vezes, fazer uma chantagem emocional com a outra. A gente tem que ir pra tal lugar. Aí a pessoa começa a fazer uma chantagem emocional pra poder manipular o seu comportamento. Sim. Pra que você faça o que ela quer. Isso. Então, por isso que é um relacionamento onde você doa muito mais do que você recebe. Entende? Porque você tá ali o tempo inteiro sendo controlada a fazer todas as vontades daquela pessoa. Então, se você não faz, você é egoísta, você só pensa em você não tá lutando pelo relacionamento, e aí acaba dando margem para isso, para essa chantagem, para esse jogo, né, você tem que fazer o que eu quero. E onde que começa muitas vezes isso acontecer? Principalmente, eu acho que na vida das mulheres. No seu primeiro relacionamento, aquele relacionamento ali da adolescência, onde você não tem muita maturidade, você não sabe muito bem quem você é. E aí tudo que aquela pessoa traz, porque você está apaixonada. Falamos isso no podcast passado. Se você não viu, procura aqui no canal. Esse podcast que está muito interessante, que é como saber se você realmente ama ou você está acostumado com aquela pessoa. Excelente. Então, vai lá nesse vídeo. Depois que terminar esse daqui, assiste, porque vai valer a pena. Mas você está apaixonada e aí você quer entregar tudo que você puder para aquela pessoa. E aí esse movimento muitas vezes acaba te colocando nesse lugar de sempre precisar entregar tudo e aquela pessoa entregar pouco ou quase nada. Só que como você tá tão apaixonada, aquele pouco que ela entrega começa a ser suficiente. E ela começa a usar isso contra você. Porque não é uma questão de ser uma pessoa ruim, mas pensa só, nós somos seres humanos. A gente quer ter vantagem em cima das situações. A nossa tendência é essa. Então, quando o homem ou a mulher, tá? Porque isso é algo que a gente precisa entender. Eu vou falar aqui muito mais destinado às mulheres, mas também tem homens que vivem muito relacionamento abusivo com mulheres. Às vezes a gente não tem noção do quanto que isso é prevalente. E é muito prevalente, sim. Então, a pessoa começa a enxergar aquele pouco como muito. E aí essa outra pessoa, ela se sente nesse lugar de, poxa, então eu posso fazer o que eu quiser.
teve uma vez que você falou comigo sobre a questão de migalha. Você fez uma associação com isso, com migalha. Fala um pouco sobre essa associação. Porque esse pouco que a mulher, quando tá num relacionamento abusivo, ela recebe, acaba se tornando o tudo. Só que, na verdade, são poucas migalhas. Eu lembrei agora que teve uma vez uma paciente super novinha, falou isso pra mim, achei incrível. Ela falou assim, é como se fosse um bolo, e aí eu entregava pra ela uma fatia enorme, e ela me entregava o farelo que sobrava daquela fatia. Só que aquele farelo, aquela migalha, pra mim era suficiente, porque eu tava achando que ela tava entregando o que ela poderia. Só que não, ela poderia muito mais. Só que ela viu que eu fiquei bem com aquela migalha. Eu aceitei aquela migalha. Então ela começou a só me dar migalha. Porque eu não preciso dar mais que isso. Isso daqui é suficiente pra ela. Muito bom. Então, ficar atento sobre as migalhas que a gente tem recebido é uma maneira de identificar um relacionamento abusivo. Sim. Joia. E assim, se você fosse colocar uma lista de comportamentos que as pessoas têm em relacionamentos abusivos, a pessoa que ela tá sendo abusiva, quais são assim as formas de você identificar isso daí em alguma situação prática? Como saber se você está sendo abusivo com alguém? E com certeza você já foi abusiva em algum momento. Não, seria o contrário. Como saber se a pessoa está sendo abusiva comigo em comportamento? Ah, então eu sou a vítima. Você é a vítima. Ah, tá. Como saber se alguém está sendo abusivo comigo? Eu acho que primeiro a gente precisa sair um pouco desse lado emocional e ir um pouquinho mais para a razão. Como? Observando mais os comportamentos e menos as falas. Porque às vezes a gente se ilude muito com o que a pessoa está falando. Mas o que a pessoa fala e o que ela faz é completamente incoerente. Então, a pessoa ela fala que ela te ama, que você é tudo pra ela, que você é o sonho realizado e que ela quer passar o restante da vida dela inteira com você. Só que quando tem uma oportunidade entre ficar com você e entre sair com os amigos, no caso, né, de um homem, ele prefere sair com os amigos. Em uma situação onde tem várias pessoas juntas, ele prefere conversar mais com outras pessoas do que com você. Ele não te inclui nos assuntos. Ele não te inclui na família, nos outros ciclos de amizade dele. Então, assim, eu sou o amor da sua vida, você quer viver uma vida inteira comigo, mas eu não ocupo alguns espaços da sua vida? Como assim? Como que você vai viver, então, uma vida inteira comigo? Exato. Se eu não tenho nenhum espaçozinho de prioridade. E eu acredito que muitas mulheres já falaram comigo lá na Hoje sobre essa questão de não perceberem como se o parceiro delas tratasse ela como uma prioridade. Sim. E isso era uma demanda muito comum. Sim. Porque traz uma sensação de querer fazer tudo para se tornar uma prioridade. Exatamente. E aí entra aquilo que a gente estava falando, de entregar muito e a pessoa te entregar pouco. Entende? Você precisa atender aquelas necessidades de alguma forma. Então você começa a ficar desesperada para fazer tudo para satisfazer aquela pessoa e aquela pessoa te entregar alguma coisa. Mas ela sempre te entrega pouco. Sim. Só que esse pouco começa a bastar. Não basta, de fato. Porque a pessoa vive em um sofrimento. Um relacionamento abusivo é um relacionamento muito sofrido. Mas aí começa aquele fenômeno que a gente chama de desamparo aprendido. Que a pessoa começa a entender que não tem nada que ela faça que vá fazer aquela situação mudar, que realmente aquele lugar é aquilo que ela merece, não tem nada de diferente, todas as pessoas vão tratá-la da mesma forma, e aí ela começa a naturalizar aquele comportamento e continua ali. É melhor estar ali do que estar sozinha. Exato. Então, quando as pessoas acabam entrando, presta atenção nisso, pessoal,
numa forma de desamparo aprendido. Elas... Acontece o que com elas? O que é o desamparo aprendido? É você ser tão invalidada ao ponto de você entender que aquela desvalidação é natural. E todo mundo vai te desvalidar daquela mesma forma. Então você aprende não é a ser desamparada, mas é um pouco disso. Vou dar um exemplo para ficar mais claro. Toda vez que eu quero sair com o Rafael dá uma desculpa. Todas as vezes. E sempre que o Rafael quer sair, eu vou com ele. E isso é muito frequente no nosso relacionamento. Eu começo a só fazer o que o Rafael quer. E o que eu quero, ele nunca faz. Conforme o tempo vai passando e eu vou desensibilizando em relação a essa situação, eu começo a entender que, poxa, então isso é uma realidade, isso é um fato, isso é uma evidência. Não tem o que eu faço que vá deixar o Rafael... que vá fazer com que o Rafael faça o que eu quero, de alguma forma. Entendi. E aí eu começo a entender que, poxa... então, na verdade, isso não é muito ruim, porque se eu ficar com uma outra pessoa, vai acontecer a mesma coisa. Deve ser porque tudo que eu proponho realmente não é interessante, não é legal. E aí, como é que vai? A autoestima já vai embora. Exatamente. A pessoa vai se sentindo cada vez mais insuficiente, mais incompetente, menos digna de receber o carinho e a atenção dessa outra pessoa. Caramba, cara, isso faz muito sentido. Porque, às vezes, o que pode estar acontecendo, às vezes, no seu relacionamento ou no relacionamento de alguma amiga sua, é uma situação de desamparo aprendido. Porque talvez você ou a pessoa que você conhece aí, que está num relacionamento abusivo, ela se doa o tempo inteiro pro relacionamento, não recebe nada em troca, entende que talvez aquilo seja o natural da outra pessoa e acaba aceitando mesmo aquilo te fazendo mal. E quando você recebe uma coisa muito pequena, você se sente muito realizada. Porque ele fez aquilo que é tão pequeno, mas que você não recebia nada. E às vezes você nem se sente tão realizada assim. Mas você tá tão desesperada por qualquer coisa que qualquer coisa se torna suficiente. Nossa, essa foi boa, hein? Você tá tão desesperado por qualquer coisa que qualquer coisa é o suficiente. Poxa, essa daí, ó, pra anotar, pessoal, porque pesada essa. Então, assim, essa desesperança que acontece dentro de um relacionamento que é muito desproporcional, vai afetando várias áreas da vida da pessoa. É muito difícil você ver uma pessoa que tem um relacionamento muito ruim e ela é uma estrela no trabalho e ela, sabe, se sente bem com ela mesma. E isso muitas vezes é algo que a gente confunde com o Instagram. Quantas vezes a gente sabe de alguma situação, que alguma famosa, alguma pessoa, alguma mulher que a gente julga super bonita e bem-sucedida e etc. E, na verdade, aquela pessoa ela se sente mal com ela mesma. Ela sente que nada que ela faz é o suficiente. Muitas vezes, isso é uma consequência de não ter um bom relacionamento. Um impacto em outras áreas da vida. Esse impacto. E como que isso afeta psicologicamente e emocionalmente a ponto de impactar no trabalho, na família? Porque você começa a perceber, a trazer aquilo ali que está acontecendo no relacionamento como uma verdade absoluta para você. Então, se o que eu proponho de saída pro meu namorado, ele não gosta, ele não faz, então é porque eu sou uma pessoa muito desinteressante. Veja só, você começa a associar o que acontece ao seu valor, a quem você é. Você vai ligando intimamente essas coisas, essas situações, a quem você é. E aí, naturalmente, com o passar do tempo,
quem você é vai se tornando cada vez mais inferior àquela pessoa. E aí, o que que acontece? Cada vez você precisa mais dessa pessoa. Porque cada vez você vai se tornando mais dependente dela. Porque cada vez você vai se tornando mais nada. E aquela pessoa o seu tudo. E aí você entra nessa dependência. E é por isso que muitas pessoas, muitas mesmo, vivem um relacionamento abusivo e não conseguem sair. Por quê? Porque elas se acham completamente incapazes de sair e ser alguém para além desse relacionamento. Porque elas acham que elas não são ninguém. Realmente, elas precisam daquela pessoa. Então, se eu sair desse relacionamento, quem eu vou ser? Eu preciso, às vezes, precisa da aprovação daquela pessoa. Sim, porque aquela pessoa sempre te coloca para baixo. Ela sempre te menospreza. Ela sempre faz você sentir que você é essa pessoa incompetente que precisa dela para tudo. E aí você vai acreditando. Que tem uma frase, não lembro exatamente, mas acho que nem lembro quem que falou. Não vou nem tentar chutar. Mas é uma frase assim, uma mentira dita várias vezes se torna uma verdade. Uhum. Algo nesse sentido. E é verdade. Você tá ali no relacionamento todo dia, toda situação, toda semana, a pessoa... Você faz alguma coisa, aí a pessoa vai lá e fala, ai, tá vendo? Porque você é uma incapaz. E não começa assim, tá? Uhum. Esse é um ponto importante. Nenhum relacionamento abusivo é de cara abusivo. A pessoa não vira pra você, te dar um beijo e fala, você é uma inútil. Não. Começa sendo sutil. Como? Poxa, vamos fazer isso daqui porque isso que você tá propondo fazer é muito chato. Uma situação. Depois, olha, você não sabe escolher nada. Você só escolhe coisa chata. Já começou a colocar algum valor sobre você. Então, não é só a situação que é chata. Você é chata. Depois, cara, você só quer fazer isso. Você é muito insuportável. Corpo também. O corpo é muito, muito frequente, né? Muito. Por que você não vai pra academia? Aí depois já começa, olha só, você não tá vendo que você tá gorda? Você precisa ir pra academia. Você tá comendo muito. E aí depois, você não tem vergonha de andar na rua? Olha o seu corpo e olha das outras mulheres. Então é gradual. E aí começa a, de repente, ver ou curtir, né, foto de mulher de biquíni no Instagram. Aí a mulher vai reclamar, aí o que ele vai falar? Mas eu tenho que ver outras pessoas mesmo, porque olha pra você. Sim. Mas eu tô falando isso pra te ajudar. Sim. Olha isso. Porque eu quero que você fique melhor. Uhum. Então, o abusivo, né? Vou tentar falar um pouco mais também nesse sentido da mulher. Vamos pensar numa mulher. Ela vai fazer sempre com que o cara, ele entenda que ele não é um nada. Porque se ele entender que ele tem um valor, provavelmente ele vai sair desse relacionamento. Uhum. E ao contrário, acontece muito também, né? Assim, vice-versa. O cara vai tentar fazer com que a mulher se sinta um nada. Sim. Pra que ela precise da aprovação dele. Sim. Pro relacionamento dar certo. Exato. Uhum. E a frase vem muito composta nesse sentido, né? De... Não, eu tô falando isso pra você... Vamos lá. Eu não tô sendo abusivo no relacionamento. Eu tô falando isso pro bem dela. Pra que a gente dê certo. Uhum. Pro nosso casamento dar certo, eu tô falando que ela tá comendo muito, que o corpo dela não tá legal. Uhum. Mas é pra gente poder ficar bem. Sim. E aí a pessoa, né? O desamparo aprendido que você falou, fala assim, cara, ele tá se preocupando com o relacionamento. Uhum. Ele não tá me criticando. Uhum. Ele tá falando pro meu bem. Pra eu melhorar. Sim. E aí você começa a fazer um monte de coisas pra poder o quê? Agradar aquela pessoa na expectativa de ter um bom relacionamento. Só que aí a gente pula pro final.
né, dando um spoiler dessa relação, você nunca vai ser suficiente. E um relacionamento abusivo. Você nunca vai chegar em um ponto em que essa pessoa vai começar a te validar. Parece que vai, mas não vai. Por quê? Porque ele já entendeu, ou ela já entendeu, que a dinâmica do relacionamento pode continuar sendo dessa forma. Entende? Tem uma função. Funciona. Então por que eu vou mudar? Por que eu posso chamar ela de inútil e falar que é insuportável viver com ela em um dia e eu sei que a gente vai brigar e amanhã vai estar bem? Por que de repente eu vou começar a fazer um esforço de não falar isso pra ela, se ela continua, se ela fica e se tá tudo bem, Sim. entre aspas. É muito egoísmo, né? Exatamente, é muito egoísmo. Um relacionamento abusivo é regado de egoísmo. Regado de egoísmo. E assim, quando a gente fala disso, da questão do egoísmo, da pessoa não mudar o comportamento dela e continuar sendo, né, uma pessoa abusiva no relacionamento, como que essa pessoa que está sofrendo, ela pode falar com o outro sobre essa situação, com uma amiga, como pedir ajuda? Uhum. Porque você falou que as pessoas às vezes não percebem que estão num relacionamento abusivo. Sim. E quando ouvem de outras pessoas ainda desacreditam. Quando escuta de outra pessoa... É intriga da oposição, elas estão querendo acabar com o meu relacionamento, se afasta das amigas. Isso é muito comum de acontecer. Se afasta para a terapia. Para a terapia. Quando percebe, a pessoa ela começa a se afastar de todo mundo que pode dizer o contrário ali para ela. Ou não dizer o contrário, por exemplo, na situação da terapia. Não é esse o objetivo, né? O psicólogo, ele não tá ali para dizer o que tá certo e o que tá errado. Mas tá ali para avaliar as evidências e começar a mostrar para a pessoa um pouco mais da realidade e menos da expectativa. E muitas vezes, quando a pessoa percebe, ela tem esse insight do que está acontecendo e não do que ela gostaria que estivesse acontecendo, ela foge. Interessante. Ela foge de todas as pessoas que vão mostrar aquela realidade ali para ela. Porque no fundo, muitas vezes ela sabe, mas ela não acha que ela consegue. E aí é por isso que muitas pessoas falam, julgam, né? Mas não sei por que você ainda fica com essa pessoa, né? Você é uma boba, porque você tá passando por isso porque você quer. Uhum. E não é porque a pessoa quer, porque ninguém tem prazer em sofrer. Mas é porque ela realmente acha que ela não consegue viver algo diferente daquilo. Ela é tomada por uma desesperança muito grande, que faz com que ela permaneça naquele lugar, aceitando migalhas. Caramba, cara. Então, um relacionamento abusivo, ele às vezes é composto por uma pessoa que tem um benefício muito grande de ser abusivo e uma pessoa, às vezes, com uma baixa autoestima muito grande. Sim. Uma pessoa, vamos colocar um termo que eu acho que se adequa mais, uma pessoa carente. Uhum. Uma pessoa que está precisando muito de afirmações, de validação, de carinho, de tudo isso. E aí ela encontra alguém que atende aquilo em alguma medida. Só que é muito pouco. Só que como ela está precisando muito, ela vai aceitar aquilo. E aí eu quero também dizer uma coisa que é algo que eu percebo muito na minha clínica e no grupo terapêutico, sobre insegurança, né, que eu trabalho, eu percebo que muitas mulheres não conseguem identificar essa violência nas entrelinhas. Porque nem sempre o cara vai chegar pra você ou a mulher vai falar assim, desculpa a palavra, mas você é um merda. Nem sempre. Mas ele vai fazer coisas que vão te levar a acreditar, a pensar que você não é nada mesmo. Só que não é ele muitas vezes que vai falar isso. Ou não é tão diretamente.
mas é nas entrelinhas. Por isso que é importante você observar os comportamentos dessa pessoa. Se os comportamentos e as falas dessa pessoa são coerentes, casam. Porque aí sim você vai perceber. Começar a entender um pouco melhor. Opa, peraí. Por que ele está fazendo isso? Por que ele falou aquilo aquele dia e ele está fazendo isso agora? Você começa a enxergar essa incoerência. Porque nem sempre é tão evidente assim. Principalmente se você está apaixonada. Principalmente se você tem crenças sobre você muito negativas, muito disfuncionais. Se você já não acredita muito em você. Se você já acha que você vai ficar sozinha, que todas as pessoas te abandonam, que você não merece um valor, você não é digna de ser amada, que você é incompetente, você é insignificante. Se você já pensa, se você já tem essas construções tão desfavoráveis para você, e você entra em um relacionamento e a pessoa ela identifica isso e ela vê nessas crenças uma forma de te manter atrelada a ela, onde ela pode fazer tudo e ainda assim te manter ali perto dela, ele vai usar isso, ou ela vai usar isso. Sim. Cara, sabe uma característica que eu vejo de muito relacionamento abusivo? E eu acredito que essa é uma característica que você provavelmente já tenha visto em algum lugar ou já tenha passado por essa situação. Você que está ouvindo a gente agora. É aquele relacionamento que a pessoa mantém um relacionamento sério em agosto, setembro, outubro e novembro. Aí chega dezembro, milagrosamente a pessoa termina. Arruma um problema, uma briga. Não, quero terminar com você, você não presta. Uhum. E aí, janeiro, volta a namorar. Aí por quê? Porque a pessoa passou o Natal e Ano Novo solteira. Uhum. Aí janeiro, não, eu te amo, tô arrependido, quero voltar com você. Aí volta a namorar em janeiro. Aí fevereiro, arruma uma briga. E aí termina e vai solteiro pro carnaval. Uhum. E aí terminou o carnaval, volta pro relacionamento. Fala, não, eu tô arrependido, eu vou ser diferente. Isso é uma característica de um relacionamento abusivo? Com certeza. Por quê? Porque, na verdade, aquela pessoa ela só quer te usar. Pro bem dela. E aí surge o egoísmo novamente. Então, eu quero me divertir. E isso é uma coisa que você não atende. Então, eu vou me divertir e depois eu vou voltar pra você. E como eu sei que você vai voltar pra mim, eu posso fazer isso. Então eu sei que você vai voltar pra mim. Claro. Isso é uma falta de posicionamento? Muito grande. Mas a gente precisa entender que não passa só pelo querer. Passa por você entender que você merece aquilo. Que você pode se posicionar e é importante que você se posicione. Que quando você se posiciona, você está se validando. Você está mostrando para aquela pessoa que ela precisa te valorizar. Que você tem um valor, que ela não pode fazer o que ela quiser com você. Sim. Só que muitas mulheres, quando estão em um relacionamento abusivo, não fazem isso porque sabem que se elas se posicionarem, ou o cara vai embora e elas não querem perder, porque é melhor estar ruim, mas estar comigo, do que estar ruim e estar longe. Ou ela vai falar aquilo e, de alguma forma, no final da conversa, ela sempre vai sair como errada. Isso é algo muito clássico. Isso é muito O clássico, cara né? pode ter feito o maior erro do mundo. No final da história, quem é errado é você. Inverter as coisas. Inverter. E nunca ter essa noção de responsabilidade de ambas as pessoas. Vou dar um exemplo. Sei lá, a gente tinha um compromisso, eu e Rafael, e nós nos atrasamos. E aí nós nos atrasamos porque ele achou que o compromisso era 10 horas e era 9. Uhum. E aí a gente vai lá e se atrasa e aí a gente começa a brigar, né? Poxa, estamos saindo atrasado e tal, não sei o quê. E aí o Rafael vai e começa a brigar comigo. Por que você não me avisou? Por que você não falou? Por que que...
E aí eu começo a falar pra ele, não, mas, poxa, você já sabia que era 9 horas. Não, mas você tinha que ter me lembrado. Eu te lembro várias vezes, você não se importa comigo. Você não dá a mínima, você dá mais atenção pra outras coisas, outras pessoas. E perceba, por que que ele tá trazendo colocando todo esse peso de ai, você não me ama, você não me valoriza agora, nessa situação? Porque ele quer que eu me sinta culpada. Aí o que que eu vou fazer? Poxa, realmente eu deveria ter te avisado. Pronto. Da próxima vez que ele tiver errado, ele sabe que ele pode jogar a culpa em você e você vai aceitar. E a culpa vai ser sua. Caramba, verdade. Entende? E aí a pessoa fica nessa de sempre transferir a culpa pra outra. Sim. Então, num relacionamento abusivo, a pessoa ela sempre vai querer transferir a culpa pra você, pra você se sentir mal, manipulada emocionalmente e pedir, às vezes, desculpa sobre algo que nem era uma responsabilidade sua. Exatamente. Mas que favorece a ela naquele momento. Exatamente. E aí, como você começa a perceber que essa pessoa, ela não é abusiva ou ela tá tentando mudar, quando você começa a perceber um posicionamento diferente. Então, o Rafael, ele vai falar assim, olha, poxa, Joyce, você poderia ter me avisado, mas eu também poderia ter anotado. Ou, poxa, gente, da próxima vez, vamos tentar sair mais cedo. E vamos tentar sair mais cedo. Então, ele tá se incluindo nessa responsabilidade. Ele não tá colocando a responsabilidade toda para outra pessoa. Ele tá assumindo um pouco daquela responsabilidade também. Então, isso já é uma característica de uma pessoa que ela tá indo na contramão de ter esses comportamentos egocêntricos, vamos dizer assim. Sim. Porque no começo, então, quando uma pessoa ela tá sendo abusiva com a outra, ela não vai se colocar nas situações. Não. Ela vai sempre te colocar na fogueira. Sim. Sair de perto da fogueira. E mesmo você ali queimando, ela vai falar que você está errado. Não ele. Exatamente. E aí isso muda quando a pessoa ela começa a se incluir na responsabilidade das situações. Exatamente. Uma outra coisa muito comum também para você começar a identificar, e aí, né, acabei direcionando para como talvez identificar esses comportamentos. Então, falamos desse comportamento de nunca assumir responsabilidade sobre nada. Outro ponto, você tá sempre apoiando aquela pessoa e ela nunca te apoia. Então, você tá em um relacionamento, muitas vezes que a pessoa tá voando e você tá parada. E essa pessoa não te incentiva a fazer um curso, a crescer, a se posicionar para o seu chefe. Pelo contrário, quando você tenta fazer isso, ela sempre te desmotiva. Não, mas você não vai conseguir. Mas a gente já não tem um dinheiro suficiente para casa, né? Começa a te manipular. Aí é esse o ponto. Nem sempre ele vai chegar e vai falar assim: você não serve para nada mesmo? Fica aí. Pode ser que isso aconteça. Mas pode ser que ele fale: não, mas fica aí, é melhor. E aí, por que que isso tá errado? Porque ele não tá perguntando, ele não tá validando essa outra pessoa. Não, mas por que que você quer fazer essa outra coisa? Por que que você quer crescer? O que que você acha que vai agregar pra nossa família, entende? É ele. Eu. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Nunca essa outra pessoa. Então, você começa já a ver que não são uns comportamentos tão legais assim pro relacionamento. E aí essa pessoa, ela ainda te cobra que você seja assim com ela. Mas ela não é assim com você. A pessoa, ela fala, eu decido por você. Se você pode fazer, se você não pode fazer. Mas você precisa me apoiar nas coisas que eu quero fazer. Sim.
mas eu não te apoio em nada. Sim. E eu tomo todas as decisões. Uhum. Parece que você tá até tomando uma decisão. Uhum. Mas no final quem tá decidindo sou eu. Sim. E é de fato uma baita de uma manipulação. Sim. O tempo inteiro. Eu vejo que, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, que talvez seja interessante. As pessoas, eu quero, vamos supor, você tá querendo planejar uma viagem com o seu parceiro, e o seu parceiro ele tem um comportamento abusivo, mas você não percebe isso, você não percebe. Você vai passar a perceber agora, depois desse momento. E quando você tá nesse relacionamento e você quer planejar uma viagem, o seu parceiro fala assim, eu não quero viajar não. Eu quero ir pra casa dos meus pais. Aí você fala, mas... né, ir pra casa dos pais já é uma viagem, é alguma coisa. Tá, vamos pra casa dos seus pais. E aí depois você quer fazer um aniversário seu e convidar suas amigas. Uhum. E aí você fala assim, olha, eu quero fazer uma festa de aniversário e chamar minhas amigas pra gente comemorar. E aí o seu parceiro fala, então, mas você não queria viajar? Que tal ao invés de você sair com suas amigas e comemorar seu aniversário, a gente faz uma viagem juntos, eu e você? E a gente vai pra Florianópolis porque eu gosto de surfar e pegar onda. E aí eu consigo ir lá e surfar e pegar onda e fazer a viagem com você. O que tá acontecendo nessa situação? A pessoa ela tá decidindo todas as rotas da sua vida. E não só decidindo todas as rotas da sua vida, colocando todas as rotas da sua vida em benefício dela. E aí você... não, ele tá pensando em mim. Não, ele tá pensando nele. Mas você não consegue perceber isso. Uhum. Faz sentido? Porque só o fato de viajar já é suficiente pra você. Exatamente. Você não percebe que, peraí, mas ele tá querendo viajar agora por quê? Por que ele não quis viajar na outra situação e ele quer agora? Uhum, exato. E aí, por quê? Porque de repente, eu quero te afastar das suas amigas. Uhum. Eu quero fazer uma viagem pra algo que eu gosto. Uhum. Eu nem falo assim, você quer viajar agora? Pra onde você quer viajar? Uhum. Você quer escolher o destino? Não. Uhum. Eu decido qual é o destino. E esse destino é algo que me agrega. Você nem gosta de praia. Não gosta nem de surfar. Mas não, eu gosto, eu quero, eu faço, eu aconteço. E aí, às vezes, é tão... Como que a gente pode dizer? Tão leve, sutil. É tão sutil que, às vezes, a pessoa até te pergunta, e o que você acha da gente ir pra Florianópolis? Aí você fala, não sei, não gosto muito de praia. Da outra vez a gente já viajou pra praia, acho que eu queria ir pra um lugar mais frio. Aí a pessoa fala, não, mas olha só, vai ter isso, vai ter aquilo outro. E aí, no final, você tá na praia. Uhum, exato. Entende? Então, é uma falsa preocupação. Você acha que a pessoa tá se preocupando, mas no fundo só é feito o que ela quer. Uhum. Às vezes é muito sutil, às vezes é muito escrachado, mas às vezes é muito sutil. Começa às vezes sutil. Começa. E um outro ponto também importante pra gente ir mapeando esses comportamentos, não vou nem chamar de comportamento abusivo, porque como a gente falou, né, isso não tem uma evidência, mas comportamentos egoístas, né, que vão sempre me prevalecer e não levar em conta essa outra pessoa. Esse comportamento do sempre culpabilizar a pessoa, como a gente falou, esse comportamento dessa falsa preocupação. E algo que a gente precisa ter em mente é que uma pessoa que ela tem comportamentos que favorecem a ela, não quer dizer que em todo tempo ela nunca vai fazer nada por você. Principalmente se ela percebe que você já está um pouco mais atenta. Entende? Isso acontece muito na minha clínica, que é o seguinte, a mulher começa a fazer terapia. Aí ela começa a perceber algumas coisas que não estão legais. E aí ela começa a se posicionar. E aí o cara, ele começa a ficar ligado. Poxa, ela tá começando a perceber. Ela tá saindo aqui da caixinha que eu a coloquei. Aí ele começa a ser um pouco mais legal. A ter alguns comportamentos um pouco mais
tapados, sabe? Pra quê? Pra não deixar aquela pessoa sair, ir embora. Sim. Porque ele tem um benefício com aquela relação. Exato. Aí o que começa a acontecer? A mulher começa a entender que não, fulano tá mudando. Ele tá realmente. Só que ainda é muito desproporcional. Sim. Ele ainda favorece muito mais a ele do que a você. Ou a vocês. Porque a gente não tá aqui dizendo que a outra pessoa ou tem uma pessoa no topo e a outra tá abaixo, ou isso precisa... essa balança precisa estar sempre tão diferente. Na verdade, o contrário. A gente está dizendo que essa balança ela não pode ser tão oscilante. Na mesma medida que eu faço as coisas para o Rafael faz para mim. E isso precisa ser recíproco. Porque senão essa balança fica muito desproporcional. Então, você começa a perceber isso. Essa pessoa, ela não é 100% ruim. Ela não é 100% egoísta. Ela faz algumas coisas para você, mas ainda assim é de uma forma muito desproporcional. Entendi. E às vezes a gente se apega nessas coisinhas, né? Pra poder afirmar que aquilo vai dar certo. Sim. E uma coisa que eu vejo muito, hoje principalmente, né, lá no Instagram, na Hoje Falamos de Amor, uma coisa que eu vejo muito é que as pessoas elas acabam enxergando o relacionamento como a única possibilidade delas serem felizes naquele momento. Mas não o relacionamento com aquela pessoa que acaba fazendo mal pra ela. Sim. Mas aquela pessoa que te faz mal, ela não vai terminar o relacionamento com você. Só quando convém. Que foi o caso do cara terminar no carnaval e voltar depois arrependido. E todo ano, vocês estão há 10 anos juntos e todo carnaval ele passa solteiro. Aí você precisa pensar, poxa, como assim todo carnaval ele passa solteiro? Sempre a gente briga em janeiro. Finalzinho de janeiro é certo ter briga. É um ciclo no relacionamento. Isso é um comportamento estranho. E quando aparece lá na Hoje, eu lembro que chegou uma caixinha, uma menina falou que o cara traiu ela algumas vezes, algumas vezes, e ela descobriu mais uma traição. E ela falou assim, olha, a solução que ele deu foi para que eu voltasse para casa dos meus pais, fosse morar com os meus pais, ele ficasse morando na nossa casa sozinho, e a gente voltasse o relacionamento como era no início, pra gente poder reconstruir o nosso relacionamento. Voltar do zero. Voltar do zero. Eu falei, você tá entendendo o que você tá falando? E ela não tinha consciência do que ela estava falando. Pra ela, ele estava falando pra ela ir pra casa dos pais pra poder continuar o relacionamento. Só que, se aquela pessoa ela tá te traindo várias vezes, ela quer que você vá pra longe dela pra vocês terem um relacionamento como era no início pra poder construir algo melhor? O que vai acontecer? Esse cara, ele sozinho na casa toda pra ele vai fazer o quê? Não casa, né? Não casa. Só que ela talvez estava tão dependente dentro desse relacionamento, sofrendo tanto dentro desse relacionamento sem perceber, com vontade de fazer esse relacionamento dar certo, que ela achou essa ideia brilhante. E ela falou, agora vai. Sim. E ela se colocou nessa posição de novo. Sim. E muitas vezes a mulher que ela acaba se colocando nessa situação, não porque ela quer ou porque ela de fato merece isso, mas ela tem muitos medos, entende? São muitos medos que rondam a cabeça dessa mulher e faz com que ela permaneça, é um fator mantenedor para aquele relacionamento. O que é fator mantenedor? São coisas que te prendem e que mantêm algo para que continue acontecendo. Então, por exemplo, o fato de você ter muitos medos, de você ter medo de ficar sozinha, medo de falar e ser avaliada mal, medo das pessoas não gostarem de você, são fatores que te mantêm nesse relacionamento. Entende? Então acaba fazendo isso isso que você falou. Ela vai embora. É melhor para ela sair da casa, voltar para a casa dos pais e ficar lá
mesmo talvez sabendo, se sentindo insegura em relação a isso, mas o medo de ficar sozinha fala mais alto. É um fator que pesa muito. E aí é melhor do que ficar sozinha. É voltar para casa dos meus pais, então. E continuar no relacionamento nessa distância. E continuar nesse relacionamento. E continuar tentando. E como que a terapia pode ajudar... Vamos lá. Como que a terapia pode ajudar mulheres que estão em relacionamentos abusivos? Primeira coisa que a gente precisa começar a trabalhar é o autoconhecimento. O que aquela pessoa, o que aquela mulher acha e sabe sobre ela. Quem ela é. Então, eu gosto muito de fazer uma atividade que é a linha do tempo. Você começa a colocar, né? Você faz uma linha do tempo. Eu nasci em tal ano e nós estamos em tal ano. O que eu fiz até aqui? Quais foram os eventos marcantes da minha vida? E aí, naturalmente, você vai ver pontos bons e pontos ruins. Coisas boas que te aconteceram e coisas ruins. Mas, em muitos casos... mulheres que estão dentro desse relacionamento, o foco delas estão completamente nas coisas ruins que aconteceram. Nas pessoas que as abandonaram, nas situações que elas foram incompetentes e que elas trouxeram aquilo para um valor. Então, eu sou incompetente, não foi algo que aconteceu, mas eu sou essa pessoa. E aí você começa a conseguir equilibrar um pouco melhor isso, tirar esse foco só das coisas ruins e começar a observar as coisas boas. Então, olha, na sua infância, o seu pai te abandonou, mas a sua mãe fez tudo o que ela pôde para estar com você. Então, olha, no seu primeiro relacionamento, foi um relacionamento muito ruim. A pessoa não te valorizava, mas no segundo relacionamento foi melhor. Então, você começa a destacar as coisas boas que aconteceram para que essa pessoa comece a ter uma conexão com os pontos positivos dela. E ela começa a perceber assim, caramba, eu tenho coisas positivas em mim. Eu tenho qualidades. Eu já fiz coisas legais na minha vida, coisas que eu gosto, que eu me orgulho. E aí essa pessoa começa a entender quem ela é, a potência que ela é. E aí, aos poucos, é um processo natural dela começar a perceber mais esse relacionamento, começar a perceber esses pontos que a gente falou agora, que são incoerentes, pontos onde ela começa a se sentir muito inferiorizada por essa outra pessoa. E aí a gente vai trabalhando para que cada vez mais ela se enxergue para além desse relacionamento. E aí é nesse ponto que ela começa a pensar em que ela pode terminar esse relacionamento e ela não vai morrer e ela não precisa disso para viver. Essa não é a última chance dela. Essa é uma frase que eu ouço muito. Essa é a minha última tentativa. Se esse relacionamento não der certo, eu vou desistir. Eu já estou muito velha para começar outro relacionamento. Eu não tenho tempo, eu não tenho paciência para ficar conversando e conhecendo outras pessoas. Então, esse relacionamento precisa dar certo. E veja só, toda vez que você faz esse movimento, não posso dizer toda vez, mas na maioria das vezes, você vai se colocar e estar e se manter em um relacionamento abusivo. Por quê? Porque você abre mão completamente de quem você é, do seu futuro e joga tudo naquela relação. E essa pessoa percebe isso. E aí... ela sabe que ela pode fazer qualquer coisa que você vai continuar ali. Porque é a última tentativa dela. E às vezes essas mulheres falam isso. Olha, a gente precisa dar certo porque depois daqui eu não vou tentar mais. E aí você vê, são mulheres de... Já tive casos de 20 e poucos anos, 30 e poucos anos. Mulheres novas, mas que estão tão cansadas de se relacionarem com pessoas e ter todo esse trabalho que fazem essa escolha de continuar no que tem. Sim.
E é interessante porque até um exercício que a gente já propôs até para as pessoas, então assim, se você está assistindo isso daqui, faz esse exercício agora. Se você já passou por um relacionamento abusivo, se você conhece alguém que está num relacionamento abusivo, faz esse exercício com a pessoa, porque vai ser fundamental para a mudança, para a virada de chave na vida dela. Pergunta para essa pessoa, ou você mesmo, pega uma folha de papel e anota 5 pontos que você considera que você tem orgulho da sua história. Pega uma folha de papel, bota no seu celular, pode até dar pausa no podcast, e anota 5 pontos que você tem orgulho na sua vida, da sua trajetória. Você vai ver o nível de dificuldade que você vai ter para colocar isso num papel. Por quê? Porque se você não se reconhece como uma pessoa que pode chegar em algum lugar, você vai aceitar qualquer lugar que você tiver. E é por isso que muitas pessoas se mantêm num relacionamento abusivo. Porque elas não têm a possibilidade, ou elas não enxergam que elas conseguem chegar num lugar melhor. E aí o relacionamento abusivo se torna algo, um cativeiro para você e para essa pessoa que você conhece. Faz esse exercício que vai mudar muita coisa. Esse exercício te proporciona exatamente isso. Se conectar com quem você é, com a sua trajetória até aquele momento. E te faz olhar para esses pontos positivos, esses pontos onde você tem orgulho realmente. De olhar e falar, caramba, eu já fiz isso. Caramba, eu sou assim. Olha tal coisa que eu consegui fazer. Nossa, foi super difícil e mesmo assim eu consegui. Então você começa a se sentir menos dependente e mais independente. E aí é nesse momento que a pessoa que tá com você começa a pirar. Porque ele percebe isso, que você tá se tornando mais independente. E aí o que ele vai querer fazer? Te isolar de todo mundo. Né? Então, se você tá fazendo terapia, sai da terapia. Se você tá convivendo com algumas amigas, esquece essas amigas. Vai te isolando, te isolando, te isolando. Pra quê? Pra te colocar como dependente. Porque ele precisa... Um relacionamento abusivo, ele precisa, o homem abusivo precisa que você seja dependente dele. Porque ele sabe que se você não for dependente dele, você não vai ficar naquele relacionamento. Você vai perceber que você é mais forte do que aquilo. Exatamente. E quando a pessoa ela quer ser abusiva com você, ela vai te isolar de qualquer resposta vinda de outro lugar. Eu vejo que isso é um comportamento muito comum de pessoas que são abusivas com as outras. Elas tiram os seus ouvidos de lugares que possam te dizer coisas que te afastem do relacionamento abusivo. Porque se você só tiver ouvidos pro abusador, aquilo que ele fala vai ser uma verdade. Por quê? Porque pode ser uma mentira, mas dita várias vezes. Você passa a acreditar que você é inútil, você passa a acreditar que você não é inteligente, você passa a acreditar que você não é bonita. Que você não consegue. Exatamente. Né? Não consegue fazer nada diferente, não consegue mudar a situação que você está naquele momento. Exato. E aí vários complicadores aparecem no trabalho, na família, na saúde, nas amizades. Sim. Por conta disso. Então a terapia ela pode contribuir, né, com mulheres que passam por problemas com relacionamento abusivo. Contribui muito, porque você começa a perceber que você precisa de alguém que te ajude, que te valide, que te incentive, e não só o contrário. Então você começa a sentir falta disso. Você começa a perceber que, caramba, isso aqui deveria estar acontecendo. Por que isso não acontece? Por que eu não tenho isso no dia a dia? Isso é normal para as outras pessoas. Caramba, por que no meu relacionamento não acontece isso? Às vezes a pessoa nem tem acesso a isso. Eu lembro quando a gente começou o Instagram, hoje falamos de amor há mais ou menos 4 anos. Mês que vem fazem 4 anos, né? Muitas pessoas, a gente recebia muitas mensagens de pessoas falando assim... vocês me mostraram que é possível ter um relacionamento diferente do que o que eu tenho. Caramba, que forte. E isso foi uma coisa que eu também já virei para algumas pessoas e falei, caramba, vocês me mostraram que dá para ser diferente. Sim. Então, ter acesso a isso é muito bom.
isso também é algo que eu ouço muito. Eu nunca vi ser diferente disso. Então, o que leva também muitas vezes essas pessoas a estarem em um relacionamento dessa forma? É que o relacionamento, às vezes, com os pais eram assim. Então, você começa a naturalizar, poxa, minha mãe, quando meu pai falava isso, minha mãe fazia isso. Ah, então tá certo, se minha mãe fazia. Então, a influência familiar, a influência social. Então, todas as pessoas ali que você conhece, ou a maioria das que você conhece, também a estrutura de relacionamento é parecida. Então, você começa a ter aquilo como uma verdade. Poxa, é isso daqui mesmo. É isso que tem. E aí, quando você entra num relacionamento, é aquilo que você vai aceitar. Porque é aquilo que você está acostumada a ver. Exato. Só que relacionamentos podem ser saudáveis. Podem ser. Não podem. Precisam. Precisam ser. Porque senão a gente sempre vai esbarrar nisso, em uma pessoa parada, paralisada na vida. Sim. E a outra vivendo. E a outra vivendo. Caramba, sensacional. Show de bola. Acho que deu pra gente poder puxar muitos ganchos aqui que vão contribuir de fato para a vida de muitas pessoas. Eu acho que esse podcast ele é um tema muito sério, mas é um tema riquíssimo, riquíssimo. Sim. Porque a gente não fala só sobre relacionamento. A gente fala sobre transformação familiar. Sim. Transformação de uma geração inteira que vai observar um relacionamento saudável e crescer enxergando aquilo como uma referência. Sim. Porque de referências ruins na vida, nós temos muitas. A gente precisa trabalhar para que nós sejamos referências melhores de relacionamentos para nossos filhos, para os amigos dos nossos filhos, para as nossas amigas e amigos, para que aquelas pessoas falem, cara, eu quero ter um relacionamento positivo e saudável também. E aí a gente começa a ter uma transformação. Sim, com certeza. E faz um exercício, coloca aqui nos comentários qual o comportamento ou o que você identificou aqui pelo que a gente fala que precisa ser melhorado no seu relacionamento. Não talvez dizendo que a pessoa que você se relaciona é abusiva ou algo do tipo. Até porque nem sempre eu falei uma frase, né? Todo mundo já foi abusivo. E muitas vezes existem alguns comportamentos isolados no seu relacionamento que podem ser melhores. E vocês podem trabalhar nesse sentido. Então, pega algo que a gente falou aqui, se você se identifica com isso, coloca aqui embaixo e fala, olha, nós precisamos melhorar nisso. Eu percebi que eu preciso cobrar mais esse comportamento e eu preciso mudar esse comportamento que eu tenho. E nessa movimentação, você vai identificando e vai alterando e vai contribuindo para essa transformação. Porque a palavra transformação, no final a gente tem uma ação. Se você quer transformar algo, você precisa ter uma ação para começar a mudar esse algo, para que essa transformação aconteça. Então, coloque aqui embaixo desse vídeo o que você precisa mudar. O que você precisa transformar, algum pensamento, alguma crença, algum comportamento. E também uma coisa que você se orgulha de você. Exato. Uma vez uma paciente me perguntou, numa sessão, o que realmente fez essa virada de chave, assim, para você se tornar mais segura? E aí eu parei, assim, para pensar, porque eu não tinha essa resposta. E aí, parando para pensar, eu falei, olha, eu acho que o principal foi reconhecer a minha trajetória. Ver o que eu fiz ao longo da minha vida e sentir orgulho disso. Porque outras pessoas falavam, né? O Rafael falava muito, caramba, vida, você fez isso, você fez aquilo, você é isso. E eu não identificava isso, eu não reconhecia isso, eu não abraçava isso. Então, quando eu comecei a fazer esse movimento de identificar e de sentir orgulho disso, eu comecei a me sentir muito mais segura. Então, foi um dos recursos que eu utilizei para conseguir criar essa visão mais realista e mais positiva sobre mim. Legal. Pô, eu saí da Baixada Fluminense do Rio de Janeiro,
Quebradeira total. Poxa, estudei, trabalhei, fiz jovem aprendiz desde 13 anos de idade. Fazia faculdade, trabalhava, né? Saía de casa que horas da manhã e voltava que horas? Pegava o ônibus 5h45. Da manhã. Da manhã chegava 11. Chegava 11 da noite em casa. Da noite em casa. Então, assim, às vezes a gente passa por tanta coisa e a gente não reconhece. E quando outra pessoa passa, a gente fala, nossa, que legal que fulano é assim. Nossa, fulano é super batalhadora. Caramba, guerreira, merece tudo que tá conquistando. E você já batalhou pra caramba na sua vida e você não reconhece isso. Então, olhar para isso e falar, caramba, realmente, foi muito difícil. Eu lembro na época da faculdade, né, que a maioria, quase que o valor inteiro do meu salário era para faculdade ou para me manter na faculdade. E eu via mulheres super bem arrumadas na faculdade. E às vezes isso me deixava muito triste, porque eu sempre estava com uma roupa super simples, repetindo as mesmas roupas e queria me vestir melhor, queria ter outras coisas, mas ou eu investia na faculdade ou nas roupas. Ou nas roupas, né? E aí, pô, mas aí vai comprando devagar. Caraca, um mês você comprou uma calça. Aí no outro mês você compra 2 blusas. Só que era o que eu tinha naquele momento. Então, eu lembro, nossa, diversas vezes que eu via as pessoas bem arrumadas e eu falava assim, cara, que vontade de trancar essa faculdade e pagar R$1.500 todo mês só em roupa. Exato. Só que aquilo, o seu objetivo não era roupa. Não era esse. E isso era muito claro pra mim. Então, até lembrei de uma frase. Eu fui esse final de semana em um evento de psicologia e uma frase que a Fernanda Landeiro falou me impactou muito e casa muito com isso que eu tô dizendo agora, que é: quem não tem a visão da casa pronta não aguenta o processo da obra. Então, se eu não conseguisse ver a minha casa pronta, que era estar formada, trabalhar na minha área, ajudar outras pessoas, eu não conseguiria suportar esse processo da obra. De acordar cedo, de dormir tarde, de não ter muita roupa, de não sair tanto, de não fazer coisas que eu queria fazer naquele momento, de não ter tempo. E muitas mulheres nesse momento estão passando pela fase da obra. Exatamente. Então, assim, reconheça isso, sabe? Olha para isso, se orgulhe disso. Porque às vezes a gente acaba terceirizando isso muito para outras pessoas. Na terceira aula do grupo terapêutico sobre autoestima que eu falo sobre essa questão das responsabilidades. Muitas vezes você terceiriza tanto essas responsabilidades para outra pessoa que você não se valida em momento nenhum. Você fica completamente dependente da validação dessa outra pessoa. E um processo para você sair de um relacionamento abusivo também passa por isso. Você se autovalidar, você ter autocompaixão por você mesma. Então, você ser mais ativa nesse relacionamento com você mesma. Isso também vai te ajudar muito. Show de bola. Gente, por hoje é isso. Queria agradecer vocês, né, por terem acompanhado esse tempo aqui junto com a gente. Espero que tenha feito muito sentido. Se você tem uma amiga, alguém que precisa ouvir isso daqui, manda para essa pessoa. E com certeza isso vai transformar muito a vida dela. Assim como a gente espera que tenha transformado a sua vida durante esse tempo junto com a gente. Muito bom. Obrigado, Não Joyce. Não esquece de curtir. É verdade, verdade. Pode dar o recado aí. Não esquece de curtir, comentar, enviar esse vídeo para aquela amiga que não te escuta, mas que de repente assista o vídeo, ou para você mesma. Se envia esse vídeo lá no grupo do WhatsApp que você tem com você mesma, que eu sei. Anota, reassiste, pensa sobre isso, realmente coloca em prática, porque você merece um relacionamento saudável. Então, se você assistiu aqui, desafio agora. Pensei agora. Tira um print da tela desse podcast. Posta no Instagram marcando @JoyceOhana e @Hoje Falamos de Amor. E a gente vai te mandar 2 e-books sensacionais que nós escrevemos sobre relacionamento saudável. Nós vamos te mandar esse conteúdo gratuitamente. Então, print da tela, posta no Instagram marcando @JoyceOhana, @Hoje Falamos de Amor. Você vai receber lá na sua direct
como ter acesso, né, a esses 2 e-books. Uau! Muito bom, muito Show. bom. Então, nos vemos Semana que vem. diariamente no Instagram e semana que vem por aqui. Exato. Tchau, tchau, gente. Obrigada.